O objetivo: compreender as razões trigonométricas de um ângulo agudo no triângulo retângulo e resolver situações e problemas aplicando o seno. Seno, cosseno e tangente são os nomes dados às razões trigonométricas. Grande parte dos problemas que envolvem cálculo de distância é resolvido utilizando-se a trigonometria. As razões trigonométricas são também muito importantes, pois elas relacionam as medidas de dois lados do triângulo com um dos ângulos agudos, associando essa relação com um número real. Considere a figura a seguir, em que a medida do ângulo agudo alfa é aproximadamente 26,5 e B é o vértice. Então tem um transferidor. O transferidor serve para medir ângulo, e tenho vários triângulos um dentro do outro, onde eu vou ter o triângulo BAC. Também eu tenho outro triângulo BA1C1, tem outro triângulo BA2C2, onde eu posso observar que tem um ângulo igual para todos, tem outro ângulo também igual a todos. Quando eu tenho dois, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, utilizando a regra de semelhança de triângulo, eu vou determinar as razões trigonométricas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação de dois lados do triângulo. Então, fazendo a comparação de dois e dois lados dos triângulos, onde a razão entre eles comparada a este ângulo, sempre comparada a este ângulo, eu vou fazer a demonstração. Então, posso dizer a seguinte coisa: eu vou comparar esse lado desse triângulo menor com esse outro lado aqui e com esse outro lado aqui, e comparar esse lado aqui desse primeiro triângulo com esse segundo e com esse terceiro, para mim fazer a observação que isso vai ser igual a uma constante, que eu vou dizer que é K1. Então posso dizer a seguinte coisa, que a razão entre AC está para o lado BC, assim como A1 C1 está para BC1. Também eu posso dizer que o lado A2C2 está para o lado B3, o C2. Que isso, a razão entre esses lados, isso vai ser igual a constante, que essa constante eu vou dizer que vale K1. Agora eu vou fazer a comparação desse lado, observando esse ângulo, vou fazer a comparação desse lado aqui com esse outro lado aqui e fazer a comparação entre esse outro lado maior. Então posso dizer a seguinte coisa, que BA está para o lado BC, assim como o lado BA1 está para o lado BC1. Também eu posso dizer que o lado BA2 está para o lado BC3. Então, ó, a razão entre eles, isso também foi igual a uma constante, que essa constante eu falo que vale K2. Agora eu vou fazer a comparação este lado, este e esse daqui com esse primeiro triângulo, com esse segundo triângulo e com o terceiro triângulo, que é o maior. Então posso dizer que AC está para o lado BA, assim como A1C1 está para o lado BA1. Também eu posso dizer que o lado A2C2 está para o lado BA2. Então, eu fazendo a observação aqui, a razão entre esses lados, isso foi igual a K3. Então,
observando essa constante, que essa constante será um número real, eu vou ter a seguinte coisa. Então, primeiro, observando o ângulo, é a divisão entre AC sobre BC, a razão entre ele, será chamado de seno, que o seno será K1. O próximo, eu vou ter, observando este ângulo, esse ângulo alfa, o lado BA está para o lado BC, tá aqui, ó, que foi igual a constante K2, que isso vai ser o chamado de cosseno. O outro, eu vou ter o lado AC, sobre o lado BA, que isso será essa constante aqui K3, que isso será chamado de tangente. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, as razões trigonométricas estão relacionadas a lados e ângulos. Então, eu tenho o triângulo aqui, o lado oposto ao ângulo reto eu vou chamar de hipotenusa, os dois lados menores eu vou chamar de cateto. Então, a partir do ângulo beta e o gama, eu vou tirar as razões que está relacionado aos lados e aos ângulos. O que é que eu vou ter? Esse lado aqui, que eu vou chamar essa medida de A, será chamado de hipotenusa. Fazer a comparação do lado AC e este ângulo e esse ângulo aqui. Então, esse lado aqui, ó, AC, observando este ângulo beta, que será o ângulo B aqui, relacionado ao vértice P, eu vou chamar aqui de cateto oposto, que está oposto a esse lado, que está oposto a este ângulo. Então, que eu vou chamar de cateto oposto. Observando este ângulo aqui, gama, que é o ângulo C aqui, e esse lado eu vou chamar de cateto adjacente, porque está próximo ao ângulo. Fazendo a comparação agora do lado, a medida do lado AB, que eu vou chamar de C, o lado AB que eu vou chamar de C, o que é que eu tenho? Eu tenho a seguinte coisa, observando este ângulo, o lado AC será chamado de cateto oposto, observando esse ângulo aqui com esse lado, eu vou chamar de cateto adjacente, onde a somatória do ângulo beta com o ângulo gama vale 90 graus, que será a soma desses dois ângulos agudos. Então, a primeira razão que nós iremos trabalhar hoje será o seno. O que é que fala o seno? O seno é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa. Então, eu posso dizer que o seno será a divisão entre a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno, eu vou observar o ângulo e os lados que está relacionado àquele ângulo. Então, se eu for primeiro relacionar ao ângulo beta, que é o cateto oposto será essa medida daqui para cá, ó, será AC. E a hipotenusa será BC. Então, tá aqui, ó. Então, a medida do cateto oposto relacionada ao ângulo B sobre a medida da hipotenusa, onde a abreviação de cateto oposto será CO, dividido por H. Eu posso também fazer a relação do ângulo gama. Então, esse ângulo gama comparado aos lados do triângulo. Então, o seno de gama será o cateto oposto, que está oposto a esse ângulo, será essa medida aqui, ó, AC ou AB,
dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa será BC. Então a medida do cateto oposto a C será AB, dividido pela medida da hipotenusa, será BC, que eu vou chamar também de CO, abreviação de cateto oposto de CO, dividido pela hipotenusa. Vou observar essa tabela das razões trigonométricas. Essa daqui é chamada de tabela dos ângulos notáveis. Tem uma tabela com 90 valores, que está variando de 0 até 89 graus, do seno, do cosseno e da tangente, onde ela, na maioria dos problemas, ela será obrigada a fornecer no problema, porque não tem como você decorar 90 números decimais, números reais, onde vai variar do ângulo 0 até 89 graus. Esses três ângulos aqui eu vou chamar de ângulos notáveis, será o 30, 45 e 60. Essa tabelinha aqui não será fornecida, vocês terão de aprender. Na maioria dos problemas, quando aparecer 30, 45, 60, esses valores não serão fornecidos. Então como é que eu vou fazer para me aprender essa tabelinha aqui, ó? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um tracinho, ó, 30, 45, 60. Vou colocar no denominador 2, 2 e 2. O que é que eu vou escrever? Eu vou escrever em ordem crescente, ó. 1, 2, 3. Eu vou colocar a raiz quadrada nos dois últimos. Então, seno de 30, 45 e 60. Se vocês observarem, o cosseno será o inverso, ó. 30, que será o de 60, de 45 será o mesmo e o de 60 será um meio. O que é que eu vou fazer? O mesmo procedimento. Eu coloco uma barrinha, ó, um traço, e coloquei no denominador 2, 2 e 2. Vou escrever em ordem decrescente, ó. 3, 2 e 1. Vou colocar a raiz quadrada nos dois primeiros. A tangente que apareceu aqui, tan, em alguns livros mais antigos não vai aparecer tan, vai aparecer TG, tangente. Então a abreviação de tangente atual é tan, mais antiga é TG. Então a tangente será a divisão do seno pelo cosseno. Então na hora que eu dividir esse número aqui por esse, deu raiz de 3 sobre 3. De 45, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, os dois números são iguais, vai dar 1. Esse outro aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Então na hora que eu dividir, vou cortar o 2 com 2, sobrou raiz de 3. Então a tangente de 30, raiz de 3 sobre 2, 45 é 1, e a tangente de 60 vale raiz de 3. Vamos aqui ao exemplo. Uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Então ele deu o cosseno de 30, 45 e 60. Mas qual é que eu vou utilizar? Então vou ter de aprender as razões. Seno, cosseno e tangente. Como eu vou trabalhar hoje só apenas com seno, todos os problemas vou relacionar ao seno. Mas quando o problema eu não sei o que é que está relacionando, eu vou fazer a comparação do ângulo e os lados. Então ele falou que tem a inclinação aqui, ó, o comprimento dessa rampa vale 10 metros. A inclinação dessa rampa comparada ao solo vale 30 graus e a altura da rampa vale x. Então, observando o ângulo e com esse lado aqui será o cateto oposto, e o lado maior aqui, que eu sei que está oposto ao ângulo reto, será a hipotenusa. Então vou utilizar o seno. Então vou substituir aqui, ó, esse beta eu vou dizer que vale 30 graus, o cateto oposto que vale x e a hipotenusa vale 10. Então substituir.
Aí eu vou fazer, ó, quanto é que vale o seno de 30 graus? O seno de 30 graus está aqui, ó, vale 1 meio. Então substituir, ó, seno de 30 vale 1 meio. Então vou multiplicar o produto dos meios, vai ser igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 2 vezes x vai ficar 2x, 10 vezes 1 vai ser igual a 10. Então 2 está multiplicando, vai passar a dividir no 10. Então 10 dividido para 2 vai dar 5 metros. Então a altura dessa rampa vale 5 metros. Vamos para o próximo exemplo. Examine o triângulo retângulo representado abaixo e calcule o valor destas razões. Então, quais são as razões? Eu quero saber quanto é que vale o seno do ângulo alfa. Então, o seno do ângulo alfa, eu faço a comparação do ângulo com os lados e vou ter. O seno será o cateto oposto, que vale 9, e dividido pela hipotenusa, que vale 15. Então, vai ficar 9 sobre 15. O que é que tem em comum entre o 9 e o 15? Eles dois são divisíveis por 3. Então, vou dividir o 9 por 3 e o 15 por 3. Então, vai ficar 3 quintos. Então, o seno de alfa vale 3 quintos. A B, eu quero saber o seno de beta. Então, vou observar o ângulo beta aqui, ó. Então, que está oposto ao ângulo beta, que é o seno, ó, 12 dividido pela hipotenusa, que vale 15. Então, vai ficar 12 sobre 15. E o 12 e o 15, o que é que tem em comum? Os dois são divisíveis por 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 15 por 3 vai dar 5. Então, vale 4 quintos o seno de beta. Vamos para o próximo exemplo. Para ter acesso a um edifício, um cadeirante sobe uma rampa lisa de 6 metros de altura, que faz um ângulo de 18 graus com um plano horizontal. O comprimento da rampa em relação ao ponto de partida, indicado por x na figura, é igual a... Tá aí a rampa. Então, a inclinação da rampa vale 18 graus, vale 6 metros, e o comprimento da rampa vale x. Ele deu o seno de 18, cosseno de 18 e a tangente de 18. O que é que eu vou observar? O ângulo e os lados. Então, 6, eu vou dizer, observando esse ângulo, será o cateto oposto, e o x será a hipotenusa. Então, substituindo, que é o seno, esse beta vale 18, o K vale 6 e o H vai ser x. Quanto é que vale o seno de 18 graus? O seno de 18 graus está aqui, ó, vale 0,3. Então, vou substituir o seno de 18 graus por 0,3, que isso vai ser igual a 6 sobre x. Então, vou multiplicar o produto dos extremos sobre o produto dos meios. Então, 0,3 vezes x dá 0,3x. 6 vezes 1, que é o número que aparece aqui debaixo do 0,3, que é 1, dá 6. Então, 0,3 está multiplicando o x, vai passar a dividir no 6. Então, 6 dividido por 0,3, a mesma coisa de eu pegar, dividir 60 por 3, porque aqui eu tenho uma casa decimal, eu posso eliminar ela e colocar um zero aqui no numerador. Ficaria 60 dividido por 3, que isso vai ser igual a 20 metros. Então, o tamanho dessa rampa, o comprimento dela vale 20 metros. Então, a alternativa certa é a